A cheia do Rio Negro. Prefeito decreta situação de emergência em Manaus. Operação Arroxo da Lei. Coronel, ex-PM e investigador são presos em Manaus. CPI da Covid. Senadores cogitam condução coercitiva para Pazuello. Sancionada a lei para estados e municípios gastarem saldos de fundos de saúde. Pandemia leva 230 milhões de indianos à pobreza. Menina de 12 anos abre fogo em escola nos Estados Unidos. Fere alunos e é desarmada por professora. Homem morre durante troca de tiros com a polícia na colônia Terra Nova. Envolvido com tráfico de drogas é executado após partida de futebol no bairro da Compensa. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. As emissoras que retransmitem. Previsão do tempo. O dia de hoje terá duração de 11 horas, 59 minutos e 31 segundos. O meio-dia solar será às 11 horas e 56 minutos. Choveu os 14 milímetros previstos ontem pelo Climatempo, que fala em 8 milímetros hoje, com probabilidade de 90%. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 7 km hora de velocidade. É sexta-feira, 7 de maio. Chegamos aos 127 dias do ano. Faltam 238 para terminar 2021. É dia de Santa Flávia Domitila. Hoje também é o dia do oftalmologista e o dia do silêncio. Esta é a edição 26.297 do Jornal da Manhã. A cheia do Rio Negro chegava ontem aos 12 metros e 70 centímetros, depois de subir mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 29 metros e 30 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. Em 1824, estreia mundial da Nona Sinfonia de Beethoven em Viena, na Áustria. Em 1910, o cometa Halley passava pela Terra. Em 1915, Primeira Guerra Mundial. Um submarino alemão afunda no mar da Irlanda, o transatlântico Lusitânia, causando a morte de 1.200 pessoas. A Alemanha e os Estados Unidos rompem relações diplomáticas. Em 1927 é fundada a aviação aérea rio-grandense Varig. Em 2001, o ladrão inglês Ronald Biggs, escondido no Brasil, volta ao Reino Unido. Agora 5 horas e 52 minutos em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Alberto Pellegrini, bom dia para você também. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Edson Melo, bom dia, Itamar Jardina, e mais um bom dia muito especial ao ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ontem choveu forte em várias áreas da cidade dentro da previsão dos 14 milímetros previstas pelo Climatempo. E hoje, menos chuva, 8 milímetros. Pois é, Paulo, ainda bem, né, que não teremos um volume tão grande. Digo ainda nada contra a chuva, mas a chuva que tivemos essa semana lá na Torquato Tapajós, que trouxe muitos transtornos, Paulo Guerra, aí a gente torce que a chuva venha em menor volume. E ontem foi assim, Paulo, 14 milímetros, é uma boa chuva assim, mas foi espalhada, foi em pontos da cidade aí que não trouxe transtornos, ainda bem. E com a previsão de hoje, Paulo Guerra, teremos também uma sexta-feira tranquila, assim esperamos. Em meio a algumas nuvens, o dia amanhece, não é, Pellegrini? Sim, Paulo, tem tempo nublado, onde estamos nesse momento também, aqui na área da zona norte da cidade, estamos na Avenida Camapuã, Paulo, e por aqui está meio nublado ainda, né? O sol não apareceu, as nuvens estão escuras, Paulo, aqui na área da zona norte da cidade, na Avenida Camapuã. Pellegrini, um homem morreu durante troca de tiros na colônia Terra Nova. O homem foi se meter a trocar tiros com a polícia, Pellegrini? Pois é, Paulo, a Rocan estava fazendo incursões por policiamento na área do bairro e de repente apareceu esse homem não identificado e recebeu a Rocan tiros. Ele atirou 4 vezes contra a viatura da Rocan. Os policiais tiveram que revidar, Paulo, e ele acabou sendo ferido. Os próprios policiais o levaram para o pronto-socorro 28 de agosto, mas ele acabou morreu porque trocou tiros com a polícia. E após uma partida de futebol, um homem também morreu no bairro da Compensa. O pistoleiro chegou, ele estava conversando com amigos após a partida de futebol e o homem atirou nele, não é, Pellegrini? Na frente de todo mundo, Paulo. A partida acabara de terminar
E ali todo acontece crime na área do campo ali do CDC da Compensa, Paulo. Não é a primeira vez que nós conversamos aqui logo no primeiro momento e noticiamos aí mortes na área do campo do bairro da Compensa. Ontem não foi diferente, as primeiras informações, as características do crime apontam para um acerto de contas. O homem foi executado, nada foi levado dele, os bandidos não atiraram nas outras pessoas, só queriam realmente esse homem, que o mataram, e o mataram com 4 tiros, 3 deles na cabeça. Peregrino, a movimentação dos prontos-socorros da cidade durante a noite e nesse fim de madrugada, como é que foi? Nada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que fugisse ao cotidiano, né? Nós não tivemos aí um grande volume de ocorrências não, mas os números são o que nós costumamos encontrar na madrugada aí, de pessoas feridas a tiros, outras aí a facadas, além de muita gente que dá entrada vítima de agressão física. Foi assim o plantão, tanto Paulo Guerra no pronto-socorro 28 de agosto, quanto no pronto-socorro Platão Araújo e, por fim, o pronto-socorro João Lúcio. Pois é, Peregrini, o pessoal lá do Ariozinho, no Caldeirão, estão acompanhando o jornal e gostam de ouvi-lo todos os dias, principalmente neste início aqui e quando você vai fazer o noticiário policial, inclusive quando você canta. E também o pessoal da Arena dos Amigos acompanhando o Jornal da Manhã. Tá bom, Paulo, pessoal da Arena dos Amigos, aquele abraço, pessoal do Caldeirão, a história do Caldeirão, Paulo, você sabe muito bem, aquela que passa logo ali ao lado do Açaí do Mineiro, ali próximo ao cemitério, na M070. Abraço Mineiro e toda a sua equipe do Açaí, em frente ao cemitério, lá sempre com o radinho ligado no Jornal da Manhã, é ali que fica ali a estrada do Caldeirão. Um abraço a todos os comunitários, as pessoas que moram aí na estrada, né, o entorno da estrada, também lá na comunidade do Caldeirão, local muito bonito, local muito bacana. Muito obrigado pela audiência. E tomar um açaizinho, Paulo Guerra, amanhã, depois do jornal, cai bem, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Peregrino, essa estrada do Caldeirão está em boas condições de trafegabilidade? Excelentes, Paulo. O governo do estado do Amazonas fez esse ano no Caldeirão, inaugurou no final do ano passado, tem um asfalto maravilhoso. Lembro muito bem que o governador Wilson Lima esteve lá no momento em que foi visitar as obras da estrada. A estrada está boa. Tem uma parte, Paulo, lá para trás, já chegando na comunidade, que essa parte não está muito boa não, mas 90% da estrada do Caldeirão está um tapete, obra realizada pelo governo do Amazonas. Ontem o companheiro José Alberto Zegdeg fazia uma matéria e chamava atenção para quem trafega na M070, Peregrino, e os animais soltos que saem das fazendas, colocando em perigo, inclusive um carro colidiu, chocou-se com um cavalo que atravessava a pista durante a noite. O carro capotou, felizmente não houve vítimas, mas a perda foi total do veículo, Peregrino. Pois é, Paulo, e o cavalo que soltou o outro cavalo, o cavalo que é o dono do animal, né? Deveria tomar conta, Paulo. O que vem acontecendo, acontece demais, principalmente na estrada de quem vai ali para o Careiro Castanho. São muitos os acidentes que acontecem lá. Na M070 sempre acontece, mas com um número menor, né, Paulo? Mas isso acontece realmente, é muito perigoso, sobretudo para quem trafega de noite. De dia também não é fácil, você está numa velocidade na estrada, né? Com a estrada vai ali a 100 km por hora, mais ou menos, e de repente aparece um cavalo. Meu amigo não tem como tirar. O camarada capotou o carro, ainda bem, né, Zegdeg, em 1026 de Capuru, que não houve nada de mais grave, ou seja, não morreu ninguém nesse acidente. Peregrino, você volta daqui a pouco e os ouvintes o aguardam ansiosamente. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas e outras notícias aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. Paulo, dizendo que você falava que hoje é dia do oftalmologista. Abraço para o doutor Bibiano, oftalmologista. Doutor Bibiano é gente boa, sempre ouvindo o Jornal da Manhã, botafoguense, esportista, daqueles camaradas que correm ali na Ponta Negra. Doutor Bibiano, aquele abraço, oftalmologista de primeira aqui da nossa cidade. Abraço também pessoal da lotação, Paulo Guerra, pessoal que está trabalhando nesse momento no transporte alternativo. Eu lembro do Batata, lembro do Isaac, da Dona Maria, pessoal do transporte alternativo nos dando o prazer da audiência. Até daqui a pouco, Paulo. Até daqui a pouco. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, apreendeu 348,15 quilos de produtos com data de validade expirada em pet shop localizado no bairro de Educandos. A ação ocorreu nesta quinta-feira. Os fiscais foram ao local após denúncia enviada ao PROCON. Na loja, a equipe recolheu aproximadamente 250 quilos de várias marcas de ração.
O restante dos itens apreendidos foi de produtos de higiene para cães e gatos. Quem retransmite o Jornal da Manhã? O Parque Municipal do Mindu, em Manaus, será reaberto à população a partir desta sexta-feira. O local estava fechado desde março do ano passado por conta da pandemia. Neste momento, apenas corrida e caminhada serão autorizadas. O parque, localizado no bairro Parque 10, zona centro-sul, volta a funcionar de terça a domingo, das 6 às 17 horas, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid. O lançamento da 10ª edição do Prêmio Literário Cidade de Manaus 2021, realizado pela Prefeitura no espaço Casarão Cassina, ontem, abriu o prazo de inscrição até o dia 23 de junho e reuniu no Centro Histórico escritores, professores e alunos em um sarau promovido pelo Conselho Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. A participação do concurso será totalmente digital pelo site comcultura.manaus.m.gov.br/prêmio literário e tem o objetivo de revelar novos talentos locais e nacionais. A premiação será em dinheiro. A Prefeitura de Manaus divulgou ontem à noite a lista de selecionados para diversos cursos profissionalizantes. São 500 vagas ofertadas. Foram ofertadas 180 vagas gratuitas no projeto Qualificar é o Caminho Certo para Empregar. Além disso, 320 vagas foram ofertadas para projetos Cine Jovem e Qualifica Manaus. O último dia do projeto Reconexão com o Mercado de Trabalho será nesta sexta-feira na Praça do Congresso. O encerramento será marcado pela programação Senac na Praça, das 9 às 16 horas, com atividades direcionadas aos que buscam oportunidades de emprego. O projeto é uma realização da FEComércio e do Senac Amazonas. A Procuradoria Federal do Estado e a Procuradoria Federal, junto à Suframa e a equipe regional de matéria trabalhista da Procuradoria Regional Federal da Primeira Região, obtiveram decisão da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que suspendeu o pagamento de 17 precatórios com valor superior a 8 milhões de reais. As procuradorias impugnaram 17 requisições de pagamento expedidas em desfavor da superintendência diante do reconhecimento de responsabilidade subsidiária da autarquia em reclamações trabalhistas ajuizadas por ex-funcionários da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, que prestaram serviços à Suframa por meio de convênios e contratos celebrados entre as duas instituições. Os procuradores federais argumentaram que todas as reclamações trabalhistas estavam fundadas no vínculo seletista mantido pelos reclamantes com a FUCAP e que essas mesmas pessoas impetraram no Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança número 15.118, requerendo o reconhecimento do vínculo estatutário com a Suframa, alegando que exerciam atividades típicas de servidores públicos. Manaus, 6:07. Não dê dinheiro, dê futuro. É uma campanha lançada pela Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, com a finalidade de conscientizar a sociedade de que o aparente gesto de solidariedade de dar dinheiro para crianças e adolescentes nas ruas e semáforos de Manaus contribui para que eles sejam explorados e expostos aos mais diversos riscos, como acidentes, doenças, consumo de drogas e abusos sexuais. A segunda ação da campanha aconteceu na tarde desta quinta-feira, no cruzamento da Avenida Álvaro Maia com a Rua Major Gabriel, no sentido de fortalecer a inclusão da sociedade nesse processo, uma vez que foi identificada a alta reincidência de famílias já abordadas durante as 7 fiscalizações realizadas em conjuntos com órgãos da Rede de Proteção da Criança e Adolescentes. Grande parte delas já está sendo assistida por órgãos de assistência social da Prefeitura e do Governo. E apesar disso, continuam nas ruas e nas esquinas a pedir. O polo da Defensoria Pública do Estado, na região do Médio Solimões, requisitou informações sobre as condições estruturais e de asfaltamento das estradas da EMAD e da Agrovila, localizadas na área rural do município de Tefé. Conforme relatos da população, as vias estão impróprias para o tráfego de veículos, gerando impactos diretos na economia local. Nova estratégia para vacinar ribeirinhos de Iranduba que rejeitaram a dose do imunizante e preferiram ficar livres para beber no fim de semana. A reportagem é de J. Rai.
O município de Iranduba vai intensificar a partir da próxima semana a vacinação contra a Covid-19 entre a população ribeirinha de 18 a 34 anos e vai iniciar a imunização das grávidas e das puérperas, ou seja, as mulheres que deram à luz recentemente. No último fim de semana foi feita uma espécie de dia D de vacinação em comunidades rurais das regiões dos Rios Negro e Solimões, mas de acordo com a Secretaria de Saúde local, muitos comunitários ribeirinhos rejeitaram a dose do imunizante porque queriam ficar livres para beber líquidos de conteúdo alcoólico, ou seja, tomar cerveja e cachaça. Para a próxima semana vai ser montada uma nova estratégia para atingir esse público-alvo. Para isso, a Sensa vai contar com as parcerias das Fundações Amazonas Sustentável, de Vigilância em Saúde e também da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. As pessoas que foram vacinadas e já estão no tempo de tomar a segunda dose contra a Covid-19 devem procurar hoje mesmo uma unidade básica de saúde para completar o esquema vacinal. No interior, a segunda dose vai começar a ser levada de comunidade em comunidade aos idosos maiores de 80 anos e trabalhadores da saúde que foram os primeiros a receber o imunizante. Iranduba recebeu até agora 28.064 doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, outras 5.350 doses devem chegar nas próximas horas, totalizando 33.414 doses do imunizante. No vacinômetro divulgado na tarde de ontem, consta que 15.037 pessoas dos grupos prioritários já tomaram a primeira dose e pouco mais de 10%, que são 1.582 moradores, já completaram o esquema vacinal com a segunda dose. Os casos confirmados do novo coronavírus aqui no município, de acordo com o site da Fundação de Vigilância em Saúde, somam 8.537 e o número de óbitos é de 160. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Às 6h12. Em Itacoatiara, a Defesa Civil do município já construiu mais de 5.000 metros de pontes em 17 bairros da cidade que estão com as ruas alagadas. Mais de 4.500 famílias estão sendo afetadas pela cheia do Rio Amazonas. A reportagem é de Manuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. As 3 maiores enchentes registradas em Itacoatiara foram em 2009, 2012 e 2014, segundo dados da Agência Nacional de Água e CPRM. Dos 17 bairros afetados com a cheia, o mais prejudicado é o bairro do Jauari. O centro comercial está sendo invadido pela água. O secretário da Defesa Civil do município, Guilherme Silva, disse que o trabalho agora está voltado para a construção de pontes e cadastros às famílias. A Defesa Civil já construiu, juntamente com a Prefeitura, mais de 5.000 metros de ponte dentro da cidade. São 17 bairros que estão sendo afetados pela cheia. A comunidade rural vai ter um prejuízo muito grande na perca da sua safra, né? Mas nós estamos trabalhando no cadastramento dessas comunidades para que possamos minimizar os impactos ocorridos pela cheia do Rio Amazonas. Um trecho da estrada do aeroporto está alagada. Apenas veículos de grande porte conseguem passar pelo local. O Rio Amazonas está subindo em média 4 centímetros por dia. Está medindo 14 metros e 84. A cheia deste ano está 20 centímetros menor que a cheia de 2009, que atingiu a cota de 15 metros e 4 centímetros. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h13. O avanço da campanha de vacinação e a redução dos casos de Covid-19 está ajudando na retomada do turismo nacional. As companhias aéreas lançaram uma promoção nos voos de Manaus com os principais destinos nacionais. Da capital amazonense para a cidade do Rio de Janeiro, você encontra passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 703 e
5 centavos. Nos voos de Manaus para Belém, a viagem de avião de ida e volta pode ser garantida nesta promoção por apenas R$ 572,72, valor de ida e volta. Os outros destaques são as passagens aéreas de ida e volta, Manaus-Salvador, por apenas R$ 893,83. Nos voos sem escalas para Fortaleza, há opções de passagem de ida e volta por R$ 889,45. Em regime excepcional, a Prefeitura de Manaus vai liberar a visitação aos 10 cemitérios públicos de Manaus neste fim de semana, no Dia das Mães, entre 6 e 20 horas, desta sexta-feira até domingo, e seguirá todos os critérios de segurança contra a proliferação do novo coronavírus. A Prefeitura vai atuar com um esquema especial no transporte coletivo durante este fim de semana para atender a população que vai visitar os Campos Santos. O lema de servir e proteger dos agentes da lei não foi levado em consideração por um grupo de policiais e servidores de segurança pública que estavam inseridos na criminalidade em Manaus. O tenente-coronel da Polícia Militar, Glaubo Rubens Alencar, um ex-PM e um investigador da Polícia Civil foram presos ontem durante a Operação Arroxo da Lei, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas. Conforme as investigações, o trio faz parte de uma organização criminosa que roubava drogas de traficantes da facção Comando Vermelho e fazia revenda dos entorpecentes na capital. Uma prática conhecida como arroxo. Já os agentes foram capturados em cumprimento de mandados de prisão temporária. Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão com o intuito de recolher indícios e provas que possam auxiliar na investigação. Conforme informações do promotor de justiça Armando Gurgel Maia, integrante GAECO, em cartazes jogados ao lado de corpos após homicídios, chamaram a atenção das autoridades para a situação de arroxos. Além disso, o roubo de 0,5 tonelada de drogas também chegou ao conhecimento da equipe operacional que iniciou as investigações. Gurgel explicou que um dos alvos da operação ainda está com um mandado de prisão em aberto e encontra-se desaparecido, podendo até ter sido vítima de um homicídio. Em casos envolvendo facções criminosas, há vinganças e queima de arquivo. Manaus vai iniciar a vacinação contra a Covid de grávidas e mães com até 45 dias de pós-parto puérperas que possuam comorbidades na próxima segunda-feira, dia 10. O atendimento a esse grupo será concentrado em um único ponto de vacinação, o Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na cidade de Neva. A aplicação da primeira dose para grupos remanescentes será retomada no sábado amanhã, informou a Prefeitura. Pessoas de 18 a 59 anos com doenças pré-existentes devem buscar um dos 7 postos de vacinação conforme calendário em ordem decrescente. Apenas as gestantes e puérperas maiores de 18 anos e com comorbidades poderão se imunizar nesta fase. Para elas, a vacinação só ocorrerá se a usuária estiver cadastrada e agendada na plataforma Imuniza Manaus e imuniza.manaus.am.gov.br. A orientação é que os outros grupos também se cadastrem para agilizar o atendimento. O Amazonas confirmou mais 16 mortes por Covid nesta quinta-feira, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, chegou a 12.707 o total de vidas perdidas por conta da doença. O estado também registrou 545 novos casos de Covid nas últimas 24 horas, totalizando 373.947 casos confirmados. E os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas recebeu na tarde de ontem um novo lote com 57.900 doses da vacina contra a Covid-19. Essa é a 18ª remessa enviada ao estado pelo Ministério da Saúde. No total já foram recebidas 1.683.320 doses da vacina. Até esta quinta-feira foram aplicadas 939.378 doses em todo o estado, sendo 617.425 na primeira dose e 321.953 da segunda dose. Segundo a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Ângela Desirê, as vacinas serão liberadas para todos os municípios após a definição do grupo que será atendido. Nenhuma previsão foi informada. 6:19 em Manaus.
Ao menos 100 mil famílias afetadas pela cheia de 2021 no Amazonas, que promete ser a maior em 100 anos, serão beneficiadas com auxílio estadual enchente. O valor será distribuído para os municípios que já decretaram situação de emergência pelo governo do estado. Um cartão com valor de R$300 em parcela única será entregue para as famílias a partir de hoje. As prefeituras de cada município irão realizar a distribuição desse auxílio através de busca ativa e por meio do aplicativo Saci. O cadastro será realizado em uma parceria da Defesa Civil e outros órgãos municipais e estaduais que irão acompanhar a população. Um dos municípios em maior alerta e mais afetados pela cheia é Namã, que recebe visita de Wilson Lima nesta sexta-feira para iniciar a entrega do auxílio estadual enchente. O governador também irá acompanhar ações de contingência. O cartão poderá ser utilizado para a compra de alimentos, produtos de higiene pessoal e outros itens em lojas previamente cadastradas pelo governo. A entrega do cartão será exclusiva para a população dos municípios que já decretaram situação de emergência, mas conforme outras localidades em estado de alerta avancem, serão incluídos no auxílio. Alguns dos municípios em situação de emergência são Guajará, Envira, Irunepé, Itamaraty, Pixuna, Carauari, Juruá, Pauini, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Tapauá e Borba. Apesar do auxílio pago nesta sexta-feira ser de parcela única, o governador Wilson Lima não descartou um auxílio paralelo e permanente. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizará na sessão da próxima terça-feira a escolha de 2 juízes para ocupar as vagas de desembargadores do colegiado. Uma das vagas será preenchida pelo critério de merecimento, aberta após o falecimento do desembargador Aristóteles Lima Turi em fevereiro deste ano. Nesse processo estão inscritos 10 juízes: Mirza Thelma de Oliveira Cunha, César Luiz Bandeira, Henrique Veiga Lima, Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro, Paulo Fernando de Brito Feitosa, Ocelberto Imenes, Abraim Peixoto Campos Filho, Marcos Antônio Pinto da Costa, Vicente de Oliveira Rocha Pinheiro e Roberto Santos Taquetome. A segunda vaga será preenchida seguindo o critério de antiguidade em decorrência da aposentadoria do desembargador Sabino da Silva Marques, ocorrida no início de março. Para esta escolha estão inscritos 5 magistrados: Onilza Trigueiro, Rocilberto Jimenez e Jaci Cavalcante Gomes Atanásio. A pauta da mesma sessão também lista processos administrativos para o preenchimento de vagas pelo processo de remoção para comarcas do interior do Amazonas. Entre as vagas ou comarcas listadas estão: Primeira Vara de Iranduba, pelo critério de merecimento; Primeiro Juizado Especial Civil e Criminal de Manacapuru, por antiguidade; Comarca de Capiranga, por merecimento; e Primeira Juizado Especial Civil e Criminal de Itacoatiara, também por antiguidade. Outro processo de remoção em pauta é para a comarca de Boca do Acre, pelo critério merecimento. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, decretou situação de emergência devido à cheia do Rio Negro. A medida foi publicada no Diário Oficial do município de ontem e o decreto terá vigência de 90 dias. Nesta quinta, o nível do Rio Negro atingiu a cota de 29 metros 30 centímetros, segundo o site do Porto de Manaus. Isso significa que o nível do rio está apenas 67 metros abaixo da cheia histórica de 2012, ou 67 centímetros, retificando, abaixo da cheia histórica de 2012, quando houve o pico de 29,97 metros. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, a previsão é que neste ano o nível do rio chegue a 30 metros e 35 centímetros, ultrapassando a cheia histórica de 2012. No dia 30 de abril, o nível do Rio Negro atingiu a cota de inundação severa de 29 metros, segundo o Serviço Geológico do Brasil, CPRM. 6 dias depois, o aumento já foi de 30 centímetros. Agora 6 horas e 23 minutos em Manaus. A seguir, Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que o plantão nos principais prontos socorros da cidade foi um plantão tranquilo. Podemos colocar dessa forma, muito tranquilo. Entretanto, no pronto-socorro 28 de agosto, um homem deu entrada à vítima de bala.
vítima de tiros pelo corpo. Ele deu entrada lá por volta de 18 horas, no comecinho, na boca da noite de ontem. Ele dava entrada naquela unidade de saúde entre a vida e a morte. Vítima de agressão física. Também deu entrada no 28 de agosto. Um rapaz de 22 anos de idade. Ele pegou uma pisa durante uma briga essa que ocorrera por volta de 19 horas e 30 minutos na área do bairro de Cachoeirinha. Ele não sabe dizer o nome do agressor, sabia nem dizer o nome dele direito, tá todo leso de peia, apanhou muito no começo da noite de ontem. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de uma paulada na cabeça. Ele chegou com a cabeça rachada, com um pedaço de estaca. Ele foi agredido. Segundo as primeiras informações, a agressão deu-se devido a uma disputa amorosa. Os dois homens dividiam o amor da mesma mulher e ontem deu um desentendimento, e os dois acabaram indo pra briga e terminou com um dando-lhe uma cacetada na cabeça do outro. Agora a mulher em disputa, pense, meu amigo, pense na mulher feia, uma velha de aproximadamente 40 anos de idade, era a disputa, rapaz, estavam brigando, a mulher ainda ficava rindo, achando graça, porque estavam brigando por causa dela. Pensa na mulher, esse rapaz levou uma paulada por causa daquela mulher. Ele devia ter levado era outra por estar brigando por uma mulher da meu amigo, só você vendo. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, aconteceu de novo uma briga por causa de triângulo amoroso. Dessa vez, dois homens brigavam pelo amor do mesmo homem. Um homem conhecido como Fábio, alto, todo fortão. Fábio é metido bonito, sabe? Fábio, tá ouvindo aí, meninas? O Fábio metido, rapaz, estavam brigando pelo amor do Fábio. Dois homens estavam brigando por causa do Fábio. E as informações dão conta de que um acabou dando aí um tubaço no outro que caiu, bateu a cabeça e dizia: não se mete com meu homem, larga de pé de Fábio. Fábio só gosta de mim. E aí os dois estavam brigando e brigando muito por causa do amor de Fábio. Segundo, aquelas bochechas são só minhas. Rapaz, estavam brigando e acabaram. É incrível, impressionante como a briga ocorreu devido ao amor, pela disputa do amor de Fábio. Fábio é morador do bairro Jorge Teixeira e os dois que estavam brigando moram no Zumbi dos Palmares. Mas, Paulo Guerreiro, ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no bairro da Compensa. Logo após um jogo de futebol, logo após a pelada que estava rolando lá no CDC da Compensa, o Bruno Menezes, de 29 anos, estava batendo papo. Tu viu aquela bola e tal? Tu viu aquele gol que eu fiz? Pois é, ele não sabia, mas estava prestes a morrer. Quando estava numa rodada de amigos, aproximou-se um homem, um assassino ainda não identificado, chegou perto da vítima e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com 4 bombons da morte espalhados pelo corpo. Ele pediu para morrer. O homem, até o presente momento não identificado, ao perceber a chegada da Rocan no bairro Colônia Terra Nova, ele resolveu ousar. Pegou a arma e disparou. 1, 2, 3,
4 balaços na equipe da Rocan. Os policiais para se defender, os policiais revidaram essa injusta agressão e dispararam também um balaço. Esse balaço pegou nesse homem, esse balaço pegou no homem que queria atirar na Rocan. Ele ficou ferido, levado ao pronto-socorro, ainda mesmo quem levou ele para o pronto-socorro para salvar a vida dele foi a própria equipe da Rocan. Chegando lá, de tudo foi feito para salvar a vida do atirador, a vida do bandido. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, morreu ao trocar tiros com a Rocan. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada, onde o pássaro da morte mais uma vez sobrevoou a cidade. Para não dizer que não falei em coisa boa, ouvindo o Jornal da Manhã. Alô, Tenente Adonias, ele que é da segurança do governador Wilson Lima, está aí ouvindo o nosso noticioso. Obrigado pela audiência, Tenente Adonias. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. A pandemia do novo coronavírus continua causando consequências no mundo do futebol. Nesta quinta-feira, a FIFA anunciou que o início das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2022, que será realizado no Catar, foi adiado de junho para o mês de setembro. O Palmeiras venceu o Santos por 3-2 no clássico desta quinta-feira, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, e segue com chance de classificação às quartas de final. Precisa bater a Ponte Preta na última rodada e esperar que o Novo Horizontino não vença o Corinthians. O Peixe, porém, está eliminado e, para piorar, tem chance de rebaixamento na última rodada, porque precisa vencer, ao menos empatar com São Bento na rodada final. Fernando Diniz é o novo técnico do Santos. O treinador livre no mercado desde a saída do São Paulo em fevereiro deste ano, aceitou a proposta feita pelo Peixe. O Grêmio passeia sobre o Aragua e aplica a maior goleada em competições sul-americanas. Em 27 minutos de jogo, o tricolor já vencia por 6-0 na Arena. No segundo tempo, foi mais 2 gols para fechar o placar de 8-0 pela Sul-Americana. Fluminense empata com o Júnior Barranquilla e segue líder do seu grupo. Após saga para chegar a Guayaquil com a escala em Barranquilla, time comandado por Rogério Machado consegue empate com gol do garoto Kaique e volta para casa com um ponto na bagagem. Jogo teve arbitragem confusa. Os jogos da Libertadores ontem: Nacional da Colômbia 0, Argentino Júnior 2, Santa Fé 0, River Plate 0. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu o Sport Huancayo por 3-0. O Arsenal Sarandi fez 3-0 no Roger Wilstermann. Libertad 1, Atlético Goianiense 2 e Peñarol 3, River Plate do Paraguai 0. Manaus 6h38. Últimas notícias. Influenciado pelo aumento da taxa Selic, que são os juros básicos da economia, e pelo alívio no mercado internacional, o dólar teve queda expressiva nesta quinta-feira. Fechou o dia vendido a R$5,27, com recuo de 0,087 centavos de reais, ou 1,62%. Já no mercado de ações, o dia foi marcado por oscilações. O índice Bovespa da B3 encerrou a quinta-feira aos 119.921 pontos, com alta de 0,3%. A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta sexta-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em junho,
que receberam a parcela em poupança social digital no dia 18 de abril. O Banco do Brasil teve lucro líquido contábil de 4,226 bilhões de reais no primeiro trimestre, segundo o balanço divulgado ontem à noite. O valor representa alta de 31,9% em relação aos 3,199 bilhões registrado no mesmo período de 2020. Poupança. Em abril, depósitos superam saques pela primeira vez no ano, informa o Banco Central. Depósitos somaram 267 bilhões de reais no mês e saques de 263,2 bilhões de reais. No acumulado do ano, o resultado ainda é negativo. Saques superam depósitos em 23,7 bilhões de reais. A Arábia Saudita suspende a compra de carne de aves de 11 frigoríficos do Brasil. 5 unidades pertencem à Seara e 2 à JBS. E o motivo não foi informado e o governo brasileiro diz que busca contato com autoridades sauditas para esclarecimento. Concurso da Polícia Rodoviária Federal. Justiça suspende liminar e libera provas no próximo domingo. Desembargador atendeu a recurso da AGU e entendeu que a administração pública tem autonomia para definir data do exame em meio à pandemia. O concurso tem 304.330 inscritos para 1.500 vagas. Estimativas dentro do governo a respeito da privatização da Eletrobras em discussão no Congresso são de que a venda da estatal pode render à União cerca de 100 bilhões de reais. O valor dos ativos do governo na estatal atualmente é estimado em algo entre 35 a 40 bilhões de reais, mas os cálculos na área econômica indicam que esse valor pode dobrar com a valorização da empresa. Manaus 6:44. Temos informações das ruas da cidade com o repórter Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo, para trazer uma notícia muito triste, né? Nesse momento a gente traz a informação que morreu na noite de ontem, Paulo Guerra, aos 40 anos de idade, o cardiologista Alexandre Villa, filho de Juan Villa e um dos fundadores do Hospital Prontocó. Estava internado no Hospital Samel há mais ou menos aí uma semana e ontem havia se submetido a uma cirurgia delicada no coração, mas o quadro agravou e infelizmente o doutor Alexandre Villa, 40 anos de idade, acabou falecendo. Doutor Alexandre Villa, inclusive o meu cardiologista, quem cuidou de mim também no Covid, está tratando também do Eduardo Silva, o médico do Eduardo Silva, e infelizmente acabou morrendo a noite de ontem o jovem médico doutor Alexandre Villa. É com muito pesar que a gente traz essa informação. Paulo Guerra. 6:45 em Manaus. O Brasil superou a marca de 15 milhões de pessoas infectadas com o coronavírus desde o primeiro caso em fevereiro de 2020. Nas últimas 24 horas foram confirmados 73.380 novos diagnósticos positivos. Com isso, o total de casos acumulados chegou a 15.3.563. Ainda há no país 995.279 casos em acompanhamento. Já o total de vidas perdidas para a pandemia subiu para 416.949. Ainda há 3.693 óbitos em investigação. Conforme a atualização desta quinta-feira, o Brasil tem 13.591.335 pessoas que se recuperaram da Covid desde o início da pandemia. Isso equivale a 90,6% do total de pessoas que foram infectadas com o vírus. Morreu na tarde desta quinta-feira, aos 66 anos, Aleksandar Mandic, um dos pioneiros da internet como negócio no Brasil. A causa da morte não foi divulgada, mas o empresário vinha tratando uma leucemia. A informação foi divulgada pelo filho do empresário, Axel Mandic, nas redes sociais. Moradores da favela do Jacarezinho denunciaram em vídeos publicados em redes sociais e em relatos à Defensoria Pública que suspeitos foram executados durante a operação policial na comunidade nesta quinta-feira. Na ação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, 25 pessoas foram mortas baleadas, incluindo um policial civil. O Ministério Público Estadual informou que vai investigar relatos de abusos policiais que incluem também invasão a casas e truculência contra moradores. E o tribunal revoga a prisão domiciliar de Eduardo Gomes em operação sobre o desvio no FGTS. Prisão foi decretada em 2017. Operação Sepsia investiga suposto pagamento de propina em fundo do FGTS. Desembargador considerou que prisão foi alongada. A operação é Sepsis.
Cerca de 230 milhões de indianos caíram na pobreza devido à pandemia do coronavírus, sendo os jovens e as mulheres os mais afetados, enquanto a segunda onda de infecções ameaça piorar a situação, de acordo com o estudo. O confinamento rigoroso implementado por meses na Índia deixou cerca de 100 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com o relatório da Universidade Azim Premji, com sede em Bangalore. A cerca de 15% não conseguiram encontrar um novo emprego. A França e o Reino Unido deslocaram embarcações de guerra para a ilha de Jersey, protetorado britânico que fica perto da costa francesa, nesta quinta-feira, em disputa pelos direitos de pesca, que mudaram após o Brexit e a saída dos britânicos da União Europeia. Países intervieram após pescadores franceses afirmaram que estão sendo injustamente proibidos de navegar nas águas da ilha de Jersey e ameaçarem usar seus barcos para bloquear o principal porto da ilha. Segundo eles, as autoridades do Reino Unido, que são responsáveis por emitir as novas permissões, começaram a rejeitar muitos pedidos, surpreendendo os trabalhadores. Apenas 41 de 344 barcos receberam a nova licença. Manaus 6:48. Menina abre fogo em escola nos Estados Unidos, fere 3 e é desarmada por professora. Aluna que não teve identidade revelada cursava a 6ª série da instituição, e autoridades de Rugby, pequena cidade em Idaho, tentaram entender por que a criança com 11 ou 12 anos de idade levou uma arma para a escola e efetuou os disparos. Os feridos foram atingidos nos membros superiores e inferiores e disseram às autoridades que não correm risco de morrer. O governador do estado de Idaho, Brad Lillow, lamentou em um comunicado o tiroteio na escola de Rugby, pequena cidade com pouco mais de 4.000 habitantes. Câmara aprova projeto que prevê pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. Atualmente, pedágios cobram valor fixo por veículo conforme a categoria. O projeto segue para sanção presidencial e não especifica se vale somente para federais, estaduais ou para todos. Governo recorre da decisão de Marco Aurélio, que determinou realização do censo. O ministro do STF atendeu a pedido do governo do Maranhão e mandou a União adotar medidas para fazer censo demográfico. A AGU quer que a STF rejeite a ação ou permita os censos no ano de 2022. Supremo decide que extensão de patentes é inconstitucional. A maioria dos ministros se posicionou contra a regra que permite alongar prazo de patente quando o órgão responsável por analisar pedidos demora para dar a resposta. Senadores propuseram na tarde desta quinta-feira que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército, seja alvo de condução coercitiva para depor perante a CPI da Covid. Senadores citaram a medida após uma visita do ministro Onyx Lorenzoni, secretário-geral da presidência, no hotel de trânsito de oficiais, onde supostamente estaria em isolamento depois de ter contato com 2 servidores que contraíram a doença. Os senadores citaram a medida após o Estadão revelar que Pazuello recebeu esta visita. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que estende até o final de 2021 o prazo de utilização pelos estados, Distrito Federal e municípios dos saldos financeiros remanescentes de repasse do Ministério da Saúde referentes a exercícios anteriores destinados aos fundos de saúde. A lei estabelece ainda a prorrogação do prazo para que os entes da federação que estiverem em regime de recuperação fiscal possam refinanciar suas dívidas junto à União em condições mais benéficas. A sanção representa um auxílio aos entes federados a fim de mitigar os impactos da pandemia da Covid-19, diz a Secretaria-Geral da Presidência da República em nota divulgada nesta quinta-feira à noite. 6:51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Incursão na comunidade da zona norte do Rio resultou em pelo menos 25 mortes. A Folha de São Paulo estampa. Ministro Queiroga se omite sobre a atuação de Bolsonaro e irrita comando da CPI. O Estado de São Paulo. Senadores falam em condução coercitiva após Pazuello receber visita de Onyx. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro diz que
Sem voto impresso, não tem eleição em 2022. Valor econômico. Dólar fecha no menor patamar desde janeiro, com expectativa por mais aumento da Selic. Estado de Minas. Bolsonaro pede para que filho de Renan Calheiros seja investigado. Jornal do Comércio no Recife. Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco propõe adesão a lockdown de 21 dias. Fortaleza Diário do Nordeste. 110 cidades cearenses têm pacientes na fila de espera por leitos Covid, a maioria de UTI. Porto Alegre, 0 hora. Em reação a Bolsonaro, China diz que se opõe à tentativa de politizar pandemia. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Lojistas apostam agora neste fim de semana. Em tempo. Auxílio enchente ajuda afetados pela cheia. A crítica. Auxílio injetará 30 bilhões de reais no interior. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Manuel Cruz, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.